Salve, salve rapaziada, vamos dar início mais um Polêmicas da Bola com o Rubens Ramires. E o assunto de hoje é Brasileirão. Encerrou a segunda rodada e a gente vai saber como é que foi e quais foram os destaques, beleza? Roda a vinheta. Bora então, meus amigos, falar de futebol. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Polêmicas da Bola 77 no Instagram, YouTube e Facebook. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a resenha continue rolando solta. Bora lá então. Essa rodada até que ela foi boa para os paulistas, né? A não ser o São Paulo, que é o primeiro time que a gente vai mencionar aqui. Pelo visto... Não é só o Coringão que é vítima do Atlético Goianiense, não. Muitos desdenham do Corinthians, desdenharam da primeira derrota no Brasileirão, mas o São Paulo foi a próxima vítima e também sofreu a derrota para o Atlético Goianiense por 2-0. O São Paulo, em 2 jogos, fez apenas 1 ponto, né, onde arrancou, na verdade, um empate contra o Fluminense, como nós falamos no vídeo anterior. E o Crespo parece que está um pouco engatinhando, trazendo aquela desconfiança novamente. Muitos dizem também que o foco neste momento seria a Libertadores, que está momentaneamente parada e a classificação já está garantida, né? Mas como teve aquela gordurinha do Paulista que eu disse, né, que ajuda bastante, o São Paulo não está tão nervoso. Mas vamos aguardar aí, porque tem muita água, né, para passar abaixo dessa ponte e o campeonato apenas começou. Mas já é para ficar com o alerta ligado, hein? Tem que melhorar o futebol. Bem, e o Palmeiras? O Palmeiras se deu bem, o Palmeiras ganhou da Chapecoense por 3-1, fez um jogo muito bom, né? Se recuperou da derrota na estreia para o Flamengo e vem trazendo aquela credibilidade novamente. O que fica muito assim na cabeça do palmeirense, no meu ponto de vista, é que se dá bem com times pequenos, mas quando enfrenta concorrentes diretos, como foi o caso do São Paulo, que vai ser um concorrente direto nesse Brasileirão com o Palmeiras, quando enfrenta o Flamengo, que já disputou finais, né, nesse ano aqui com o Palmeiras, não se dá bem. Então o torcedor palmeirense ainda está com a pulga atrás da orelha, porque não vem se dando bem no confronto direto com adversários que vão lutar pelo título esse ano. É esperar para ver. E o Santos, hein? O Santos também se recuperou. Jogou um bom jogo contra o Ceará que havia ganho nada mais, nada menos que o Grêmio, também é um bom time, que promete, né, dar trabalho na parte de cima da tabela. Jogou bem e venceu por 3-1. Dá uma tranquilidade maior, o Santos vem buscando reforços, porque realmente com o elenco que possui, né, não esperava tanta confiança assim dos seus torcedores, mas vem se reforçando, vem buscando peças no mercado, né? Até o próprio Camacho é um nome que veiculou aí na mídia que o Santos teria interesse em contratá-lo, ou pelo menos por empréstimo. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que teve uma recuperação, ganhou bem do Ceará e agora a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser agora, se vai deslanchar, se os reforços vão se encaixar bem no time do Santos e se o Santos vai galgar algo maior dentro do campeonato. É esperar para ver. E bora falar do Coringão. O Coringão também desencantou, não apresentou um belo futebol, mas o importante neste momento é a vitória e ela veio. Ela veio em cima do América Mineiro. O fato é que jogou bem, não jogou um futebol vistoso como eu já disse, porém o que foi bom de ver no Corinthians foi a compactação, o agrupamento de jogadores. Então a gente viu um espaçamento muito melhor de uma linha para outra, certo? Então o Corinthians não deu oportunidades para o América Mineiro, não sofreu grandes sustos e para dar uma tranquilidade maior, esse era o resultado que o Corinthians precisava, de uma vitória. Independente se fosse de 0-0, veio de 1-0, mas se fosse 0-0 também estava bom. O que me chamou a atenção, além dessa compactação, do modo diferente, de uma aplicação tática melhor, de uma disposição maior de jogadores, foi um jogador que foi pouco comentado, mas é o Cantídio. Por quê? Porque eu sempre gostei muito do futebol dele, mas via nos últimos jogos, né, principalmente depois da Covid, que ele não vinha desempenhando. Ele tem um bom passe, sempre teve um bom passe, só que estava um pouco lento, né? Quando ele girava no próprio eixo dele, demorava, sabe? Parecia uma enceradeira. Nesse último jogo, eu vi ele um pouco mais vertical.
e muito mais rápido, girando de uma maneira rápida e sendo vertical nos seus passes. Melhorando muito o passe no meio de campo do Corinthians. É claro que ele teve também uma proteção maior pelos dois outros volantes. E o Corinthians acabou jogando bem, né, para aquilo que se propôs a fazer, não dando espaço e fazendo o seu gol. Claro que de pênalti, o Fábio Santos, que é um exímio batedor de pênalti, muitos falam do Gabigol, que também tem os seus méritos, mas o Fábio Santos, em toda a sua história dentro do Corinthians, errou apenas um pênalti. Tem que se louvar. E se realmente foi comprovado que se o Corinthians optar pelo 4-4-2 ou a famosa linha de 4 jogadores de defesa do Silvinho, o Fábio Santos se mostrou a melhor opção. Não que o Piton estivesse jogando mal, mas o Piton ele se dá melhor quando ele joga de ala e apoiando o ataque. Mas foi acertada as mudanças, no meu ponto de vista, que o Silvinho fez, deu frutos e agora a gente vai ver na quarta-feira como é que ele vai sair diante do Atlético Goianiense, que não vai precisar marcar, vai precisar atacar para tirar no mínimo uma diferença de 2 gols para levar para os pênaltis. O Corinthians precisa vencer de 2 ou mais gols para 2 para pênaltis, 3 gols em diante para se classificar. É difícil porque não está criando muitas oportunidades, mas a gente tem que esperar para ver. Um outro ponto que eu também gostaria de destacar é que hoje nós temos na liderança do campeonato Atlético Goianiense, não nessa ordem, tá? Mas Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Fortaleza. Fortaleza simplesmente goleou o Internacional de Porto Alegre por 5-1. Por que eu estou falando nisso? Porque nenhum desses 3 times são colocados, certo? Como times que vão disputar algo maior dentro do Campeonato Brasileiro. Muito menos o título, certo? Quando eu falo algo maior é Libertadores. Então nem o título eles são colocados como postulantes ao campeonato tão desejado que é o Campeonato Nacional. Porém, o que eu estou falando agora é porque se porventura o Corinthians tivesse feito várias contratações, tivesse se reforçado e não estivesse entre os primeiros, muitos jornalistas, a mídia, torcedores cobrariam muito. Mas pouco se vê falando de times, apesar, vamos tirar só o Flamengo de lado porque o Flamengo jogou apenas um jogo e ganhou, certo? Mas Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, o próprio Inter de Porto Alegre não estão nas primeiras colocações. O Inter de Porto Alegre está até na zona de rebaixamento momentaneamente, certo? É claro que são apenas 2 rodadas. Eu só estou dizendo e reforçando a questão da mídia, da ênfase que se dá quando o Corinthians, né, mesmo com o time limitado, se estivesse ali, mesmo não estando, vai brigar por rebaixamento. A gente sabe das limitações. Então, mas o que eu digo é da ênfase que se é dada, porque o Corinthians não contratou, não vem contratando, não vem se reforçando, mas vários times da elite estão se reforçando, mas não estão rendendo pelo menos até o momento. Bem, esse foi o resumo de hoje. O que você achou? Você já sabe a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos fazer essa resenha rolar solta, beleza? Nós somos técnicos, não esqueça disso, então deixa aqui a sua opinião. Por hoje é só, rapaziada, um forte abraço!